Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz do Senhor Jesus, abençoados por Deus, né? Nós temos vivido dias de muitas dificuldades, mas também dias de muita bênção de Deus nas nossas vidas, dias onde Deus tem falado conosco, Deus tem feito grandes coisas, né? E eu estou aqui hoje com uma palavrinha abençoada para você, né? Jogo rápido para que fique no seu coração, né, essa palavra. Eu quero trazer hoje aqui um assunto que eu vejo que tem tomado conta dos corações hoje, que é a justiça de Deus, né? Como trazer a justiça de Deus para a minha vida. Como eu trago a justiça de Deus para a minha vida. E aí aqui em Êxodo capítulo 39, no versículo 43, a Bíblia fala assim, olha: Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. No versículo 40:16 fala assim: Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. E assim, no dia 1º do mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Fizeram tudo conforme Deus falou, e no primeiro dia do primeiro mês, a tenda da presença de Deus foi armada. E aí então, no versículo 40-34, fala assim: Então a nuvem cobriu a tenda, e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Eles fizeram tudo conforme o Senhor ordenou. Armaram a tenda, e aí em seguida a glória, a nuvem de glória veio. Por que eu estou falando isso? O que tem a ver isso com a questão de justiça de Deus? Nós vemos em toda a Bíblia um padrão, né? Deus vem mostrando para nós, através da Bíblia, um padrão em que Ele age, um padrão em que Ele opera. Nós vemos, sempre é assim. Sempre Deus dá a ordem, Deus dá as diretrizes, Deus dá as instruções, o homem faz, né, como Deus disse que tinha que ser feito, e a glória de Deus vem, a presença de Deus vem, né? Então nós vemos isso lá em toda a Bíblia. Nós vemos isso lá no Jardim do Éden, né? Lá no Jardim do Éden nós vemos isso, era um caos, estava tudo desorganizado, veio a voz de Deus, a ordem de Deus para o homem, eles eram revestidos da glória de Deus, aí veio a instrução, e a glória de Deus permanecia. Aí quando houve a desobediência, veio o juízo de Deus, a justiça de Deus, né? Nós vemos isso no tabernáculo também, o tabernáculo de Deus foi montado conforme Deus disse, conforme toda a instrução de Deus, conforme tudo que Deus ensinou. Em seguida veio a glória de Deus. Mas tem um incidente que nós vemos em relação ao tabernáculo, quando os filhos de Arão, que foram separados para ministrar na presença de Deus, eles entraram no tabernáculo com um fogo estranho, a Bíblia fala. Não era o fogo que Deus tinha ordenado para acender o altar. E eles chegaram então com um fogo estranho. E naquela mesma hora que eles chegaram com um fogo estranho ali dentro do tabernáculo, eles caíram duro para trás, mortos, na mesma hora. Então veio a justiça de Deus. Então nós vemos isso no jardim, nós vemos isso no tabernáculo, e nós vemos no templo também. Quando Salomão fez o templo, construiu o templo de Deus, ele também fez tudo conforme Deus ordenou, conforme Deus instruiu, a glória de Deus desceu ali, e logo em seguida também nós vemos depois o pecado do povo de Israel. O povo de Israel começou a pecar, falhar, errar, falhar, pecar, trazendo fogo estranho, fazendo coisas absurdas, e veio o juízo de Deus também para o povo de Israel. Nós vemos isso na própria igreja primitiva. Vem o Espírito Santo de Deus, vem sobre a igreja, vem sobre o povo, e eles são cheios do Espírito Santo, de tudo aquilo que a gente já sabe no Novo Testamento. E eles estavam cheios da presença de Deus. E quando Ananias e Safira vieram com mentira perante Pedro, na mesma hora caíram duro, mortos perante o Senhor, porque a glória de Deus estava sobre a igreja, né? Então nós vemos que
a justiça de Deus ela é feita. E na igreja nós vemos mais um fator. Nós vemos quando Paulo passa por uma injustiça muito grande lá na igreja de Filipos. Ele passa por uma injustiça muito grande, ele é preso por causa da pregação do evangelho, e ele é açoitado, ele é judiado, torturado, e à noite ele e Timóteo, eles são presos, amarrados no toco, e eles começam então a louvar e a engrandecer a Deus, e a presença de Deus era forte na vida deles. A presença, a nuvem de glória era tão forte sobre eles, que os alicerces da cadeia abalaram, as celas se abriram, eles saíram para fora, né? Naquela mesma hora o carcereiro quis se matar porque eles estavam fugindo. Paulo então naquela mesma hora já pula na frente e fala: não faz isso, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O carcereiro já aceita Jesus, é salvo ele, a família dele, são batizados, né? Um milagre aconteceu e uma grande justiça de Deus aconteceu, porque Paulo não foi embora daquela cidade enquanto aquelas pessoas que fizeram aquilo com ele não vieram ali pedir desculpas para ele. Então nós vemos que a justiça de Deus ela é feita conforme a presença de Deus, conforme a presença de Deus, é de acordo com a intensidade da glória de Deus na nossa vida. E aí eu quero aplicar para você aqui, não pelo lado negativo, mas pelo lado positivo. Qual é a injustiça que você acha que está sofrendo hoje? Pelo que você está passando? Hoje há um senso, né, no coração das pessoas de acharem que estão sendo injustiçadas até por Deus em relação a tudo que está acontecendo. Estou sendo injustiçada pelo governo, estou sendo injustiçada pelo presidente, eu estou sendo injustiçada pelo INSS, eu estou sendo injustiçado, né, pela minha família, pelos meus vizinhos, eu estou sendo injustiçado pelo meu patrão, eu estou sendo injustiçado por isso, por aquilo, pelo meu esposo, pela minha esposa, eu estou sendo injustiçado, é um tempo que não tem como eu fazer nada, eu estou de mãos atadas, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo julgado. Há esse senso, até para Deus, né? Até com Deus, eu vejo as pessoas hoje com um senso de injustiça muito grande, em relação até ao próprio Deus, que o que está acontecendo é injusto, e aí por diante. Mas eu quero desafiar você. Qual é a sua injustiça? Aonde você acha que está sendo injustiçado? Eu quero dizer que a justiça de Deus, a teu favor, ela acontece. O tempo da justiça de Deus acontece de acordo com a nuvem de glória que está na sua vida. Aonde tem a presença de Deus, aonde tem uma nuvem de glória, a justiça de Deus vem imediatamente. Ninguém é injustiçado num ambiente de glória. Ninguém é injustiçado num ambiente onde há a presença de Deus. Não há injustiça onde há a presença de Deus. Eu quero desafiar você a buscar a Deus neste tempo como você nunca buscou. Orar como você nunca orou, ler a Bíblia como você nunca leu, orar com a sua família como você nunca orou, orar com a sua esposa, orar com o seu esposo como você nunca orou, e a justiça de Deus será feita na tua vida, até mesmo em assuntos que você nem ainda tem noção que vão acontecer. Deus já faz justiça por você, Deus entra em teu favor, amém? Então veja bem, tem uma passagem na Bíblia onde os filhos de Arão entram com fogo estranho e são mortos na hora. E tem outra passagem da Bíblia, lá na frente, onde os filhos de Eli, eles fazem coisas erradas dentro do tabernáculo. Eles saem com as prostitutas, eles enganam o povo, eles roubam o povo, eles desobedecem o pai, eles são totalmente sem temor a Deus, e eles continuam no seu ministério dentro do tabernáculo e nada acontece. Talvez você possa me perguntar, mas por que a justiça não aconteceu? Aconteceu tão rápido no tempo de Arão e demorou tanto para acontecer no tempo de Eli. É porque no tempo de Arão, a glória de Deus estava presente, através de Moisés e Arão. E no tempo de Eli, já não havia mais a presença de Deus. Não havia visões, não havia profecias, a Bíblia fala. Não, Deus não falava mais, Deus não estava presente ali. Por isso que a justiça tardou tanto em vir. Mas quando um moço chamado Samuel começou a buscar a Deus, ouvir a Deus, orar ao Senhor, se santificar a Deus, o juízo de Deus veio. A justiça de Deus veio para o povo e para também aqueles moços. Então, eu quero dizer para você que o tempo da justiça
é de acordo com a presença de Deus num local ou numa pessoa. Num local ou numa pessoa. Se você está num local onde você se sente injustiçado, comece a buscar a Deus, comece a buscar a presença de Deus. Se a nuvem de glória vir para aquele local, nenhuma injustiça permanecerá. Se você se sente injustiçado de forma pessoal, na sua casa, sua família, em qualquer lugar, comece a buscar a Deus. A nuvem de glória que descerá sobre você trará a justiça de Deus a teu favor. A justiça, meus irmãos, é de acordo com a glória de Deus. Os filhos de Eli foi instantâneo. Os filhos de Arão foi instantâneo, porque havia a glória de Deus. Os filhos de Eli demorou anos, porque não tinha mais a presença de Deus. Talvez você esteja sofrendo alguma injustiça já há alguns anos ou há muito tempo. Eu quero dizer que quando a glória de Deus descer sobre a sua vida, a justiça é imediata. Mantenha a ordem, veja bem, ordem, instrução, obediência e glória e juízo. Mantenha a ordem pela obediência e a presença de Deus fará a justiça a teu favor. Talvez você se converteu há pouco tempo e você está ouvindo as instruções da Bíblia para a sua vida. Você está ouvindo as instruções da Bíblia para o seu caminhar de agora em diante. Obedeça, traga a ordem e a justiça de Deus será feita a teu favor. Amém? Fiquem com essa palavra no coração de vocês. Como trazer a justiça de Deus para a minha vida? A justiça de Deus vem de acordo com a nuvem de glória, de acordo com a minha busca a Deus, com a minha entrega a Deus, a minha obediência a Deus. Ok? Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar e bendizer a vida dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem e esta palavra. Senhor, o Senhor sabe o que eles têm passado nesses dias. O Senhor sabe, ó Deus, das injustiças, ó Deus, que eles têm vivido em relação a tantas situações e pessoas, mas que a nuvem de glória desça sobre cada lar e cada casa, cada pessoa, Deus, nesta noite, e traga a justiça de Deus a favor do teu povo, papai, em nome do Senhor Jesus. Que toda injustiça, que tudo aquilo que Satanás tem tirado proveito, ó Deus, para trazer a tristeza, o desânimo, ó Deus, para trazer, ó Deus, a falta, ó Deus, da realização, caia por terra em nome de Jesus. Deus, eu profetizo o teu povo, ó Deus, cheio da justiça de Deus. Eu profetizo o teu povo, ó Deus, cheio da tua alegria, cheio da tua paz, ó Deus, e cheio da nuvem de glória dentro de cada um, papai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Sejam abençoados em nome de Jesus.